Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Fala Séries. Um Fala Séries hoje muito especial. Eu estarei apresentando, eu, Murilo Flores, presidente da Séries, teremos a visita de uma pessoa muito ilustre, uma pessoa muito importante no segmento, que é o presidente da ABRAP. A ABRAP é a associação que congrega a quase totalidade dos fundos de previdência que existe no Brasil. E o doutor Devani Silva, que é o nosso convidado, é uma pessoa que, além de ser o presidente da ABRAP, é uma pessoa que participa desde os anos 70 de toda essa construção desse sistema no qual a série se insere, que são os fundos de previdência complementar. Então é um dia muito especial para nós, queria agradecer muito ao doutor Devani por vir aqui e aceitar esse convite da série para conversar conosco. Murilo, eu que agradeço, é um espaço importante, Fala Séries, né? E a ABRAP está aqui muito honrada em poder participar desse bate-papo e mostrar um pouco da nossa previdência complementar. Séries é uma estimada associada, temos um profundo respeito, né? Murilo, para quem não sabe, é vice-presidente também da ABRAP, tem me ajudado muito aqui num trabalho. Eu digo para ele que enganaram o Murilo. O Murilo ele pensou que a coisa ia ser muito fácil e não está sendo, né? Mas está ajudando demais o sistema. Muito obrigado, Murilo. Estou aqui à disposição e muito satisfeito. Obrigado. O doutor Devani, como eu disse, é uma pessoa que ajudou a construir todo esse sistema. Então, vamos começar a saber o que é esse sistema. O que é a ABRAP, o que ela engloba, quantas organizações são, o que esse mundo da previdência complementar é. Muito bom, Murilo. Olha, para a gente falar um pouco de ABRAP, do sistema, e você na sua introdução falou dos anos 70. Isso foi criado lá nos anos 70. Por que foi criado nos anos 70? Foi criado no movimento de Brasil Empresário. Então, o governo, na verdade, as estatais, precisavam contratar os seus profissionais, não mais pelo regime estatutário, mas pelo regime seletista. Então, foi o início da nossa Previdência, foi com esse objetivo. Proteção de pessoas e alavancar a economia através de formação de poupança. Bom, isso foi em 77, a ABRAP já logo em 78 foi constituída, porque nós já vislumbrávamos que precisávamos de uma representação forte. E na época já existia uma outra associação que congregava as seguradoras, congregava as entidades com finalidade lucrativa. E foi claro, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é, sem finalidade lucrativa, é a proteção do nosso participante. E aí foi criada a ABRAP. A ABRAP congrega hoje 235 entidades dessas associadas, né? O sistema está numa constituição hoje, eu poderia dizer, é o maior centro formador de poupança estável de longo prazo. O sistema congrega hoje 1 trilhão e 300 bilhões de reais aplicados, eu diria, quase exclusivamente no nosso país. E isso tem uma importância muito grande para a economia brasileira. Mas mais do que isso, nós completamos o modelo previdenciário brasileiro. Nós estamos lá na ordem social. O nosso negócio é pagar benefício, né? E fazemos isso muito bem. Já pagamos uma folha, os números de dezembro já até foram atualizados, de 115 bilhões de reais todos os anos, para uma população de 3 milhões de participantes hoje, perto de 1 milhão de assistidos e familiares de mais 4 milhões de pessoas. Então são um público aí na ordem de 8 milhões de pessoas. Representamos 11% do PIB do Brasil, mas nós queremos chegar a 100% do PIB do Brasil. É essa a nossa meta, né? E há espaço para isso, Murilo. Então, é um sistema que entrega, é um sistema que está completamente envolvido com a proteção social, né? Nós não pretendemos nunca substituir o dever do Estado, mas sim complementar esse dever do Estado, que é o Estado do bem-estar social. Nós queremos que as pessoas envelheçam e tenham dignidade e tenham renda qualificada no futuro. Para isso que nós existimos. É por isso que esse sistema ele é talvez mais conhecido pela sua atividade meio,
por esse montanha de dinheiro, eu posso dizer assim, né? Mas o nosso objetivo não é esse aí. O nosso objetivo é com aquele participante lá das séries, é com esse jovem que ainda não fez a sua adesão e que nós precisamos trazê-lo para o nosso sistema. Isso é muito importante. Um ponto que você destaca que o sistema todo não visa lucro, diferente de outros setores que oferecem investimentos, mas que visam lucro. Então, o sistema tem o objetivo exclusivo do participante, do benefício para o participante. E quero lembrar, né, 77 o sistema criado, 78 a ABRAP e a série 79. Logo no início, a série já foi criada em 1979. Bom, os participantes, os assistidos, às vezes têm muita insegurança, né? Nós tivemos problemas aí no passado com algumas situações de algumas fundações, né? Algumas não foram absolutamente corretas. Explica para a gente um pouco o que evoluiu na governança. Qual a segurança que as pessoas, o nosso participante das séries pode ter nesse sistema? Mudou alguma coisa nesses 50 anos de existência? Murilo, mudou e muito. Hoje nós temos uma governança robusta, qualificada, estruturada e com uma supervisão muito forte. Nós tivemos uma grande linha de corte em 2001. Em 2001 nós mudamos, fizemos uma reformulação completa de uma legislação que vinha lá de 77, e mudamos, criamos uma lei complementar 109, e também a lei complementar 108, e aí foi uma mudança radical. Sabe por quê? Porque quando havia qualquer problema com a entidade, era a entidade que pagava. Era a entidade que respondia. Hoje não, é o dirigente. Então, Murilo, você como presidente, qualquer situação anômala, é o seu CPF que está respondendo, é o CPF da sua diretoria. Então, isso teve uma mudança radical, né? Por outro lado, nós criamos um sistema que nós chamamos, eu espero que nunca ninguém frequente esse modelo, é o sistema repressivo. Nós temos hoje um decreto, na verdade, que estabelece hoje responsabilidades muito concretas, né, nesse sentido. Então, o que acontece hoje na nossa governança? Nós temos uma supervisão cada vez focada mais em riscos e uma gestão também focada em riscos, né? Então, aquele mundo que nós tínhamos lá no início, aquele retrovisor lá atrás, sem qualquer situação, e preciso colocar isso muito claro aqui também. Gênio do mal existe em qualquer lugar, até no Vaticano. Aí no banco lá do Vaticano nós já tivemos problema, né? Então, diferentemente disso, hoje eu diria para você, é uma governança à prova de fogo. Nós fazemos um acompanhamento internacional. O Brasil hoje tem uma estrutura de qualificação de pessoas. Hoje não é qualquer pessoa que vai ser dirigente de um fundo, não. Ele precisa ser certificado, ele precisa ser habilitado. Se ele não tiver qualificação, ele não vai ser. Hoje os conselhos, deixou de ser aquele conselheiro que simplesmente acompanhava o dia a dia e via lá as picuinhas. Não. Hoje, a visão de um conselheiro, hoje, de um dirigente, é uma visão estratégica, é uma visão focada em entrega, né? Ninguém paga uma folha de 115 bilhões de reais todos os anos com amadorismo, é com profissionalismo. Então, o sistema não tem mais espaço para amador, é para profissional qualificado, pessoas vocacionadas, uma estrutura de supervisão forte. Eu diria que a nossa Previc hoje, que é o órgão de supervisão, embora ainda seja um órgão de governo, e eu defendo, sempre falo isso, nós precisamos de um órgão de Estado brasileiro, aquele que muda governo, mas o órgão de supervisão permanece. Mas com tudo isso, Murilo, e você acompanha bem isso aí também, o que acontece aí por fora, eu digo para todos os participantes, nós devemos ter orgulho da estrutura de governança e de normatização e leis atualizadas, completamente alinhadas com as melhores práticas internacionais. Então, é essa a construção que nós estamos fazendo, é essa governança, é essa entrega que nós estamos fazendo. E vou te dar um exemplo. Uma das piores situações que o sistema passou, e eu estou nisso há 42 anos, foi aqui em 2020 com a pandemia. De repente, nós fomos todos para casa,
A Bolsa no mês seguinte, em abril, caiu quase 50% e ficou a pergunta, vamos entregar? Vamos fechar? Como é que vai ser? Nada disso aconteceu. O mundo continuou, nós continuamos com políticas de investimentos bem estabelecidas, com um nível de estresse bem dimensionado e entregamos. Nenhum benefício deixou de ser pago. Nenhum bem da entidade foi vendido a preço depreciado. Pelo contrário, os fundos aproveitaram as oportunidades de baixa e trouxeram ativos, principalmente aí no mercado de capitais. Sim. Com isso tudo, o que aconteceu? Você fortaleceu ainda mais um sistema. Essa, para mim, foi a grande prova de fogo da boa governança que nós temos hoje no sistema. Eu não estava na época na diretoria da Ceres, mas acompanhei à distância. E a Ceres é um caso, não deixou de pagar um dia benefícios. Todo mundo em casa, home office e a Ceres funcionando. Isso foi realmente um avanço bastante grande. Vamos mudar um pouquinho para uma coisa que deixa as pessoas muito preocupadas, né? Todas as fundações e os planos de previdência têm suas metas atuariais. O que é uma meta atuarial? Simplificando, é aquela taxa a partir da qual, alcançada, nós estamos garantindo o pagamento dos benefícios até o último dia do último pensionista vivo, né? Ela garante isso, quando você alcança a meta atuarial. Como é que estão as fundações, essas quase 250 fundações, em relação ao alcance da meta atuarial nesses últimos 20 anos? Estamos muito bem na foto. Quando a gente compara com padrões internacionais, hoje o nosso nível de solvência, que é cumprimento de meta atuarial, está em 99%. Por que não está 100%? Aspectos conjunturais. Aliás, em dezembro, eu tenho expectativa que nós vamos superar os 100%. E isso por uma razão, a estrutura desses planos hoje, e veja que nós temos muitos planos que já estão atingindo maturidade atuarial. O que é isso aí, maturidade atuarial? É quando você tem uma receita já inferior à sua despesa, que é natural dos fundos. Eles vão envelhecendo, você vai pagar mais benefício. Está cumprindo a função. É isso aí. Não é? E há situações de déficit. Por exemplo, ano passado, se a gente fizer que foi um ano difícil para todo mundo, né, para você rentabilizar, o sistema apresentou um déficit na ordem de 9 bilhões de reais. Quando você compara com o patrimônio de 1 tri e 300 bilhões, isso não representa 1%. Agora, em abril, isso já é 0,3%. Né? E também eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Déficit não é prejuízo. Vamos separar essas coisas. Prejuízo é quando você tem uma rentabilidade negativa num ativo e realiza o ativo, vende. Né? Então, o déficit não é prejuízo. O déficit, como superávites, são desequilíbrios. Tem o desequilíbrio para o bem também. Quando há superávit, você tem que voltar a equilibrar, tá certo? Distribuir, reduzir contribuição, fazer alguma coisa para voltar ao equilíbrio. Mesma coisa com o déficit. Né? E o déficit você também tem critérios para poder equacionar o déficit. Né? Tem regras para isso. Não é qualquer déficit que você vai ter que correr. Preciso equacionar. Né? Então, o que eu posso dizer, em termos do sistema hoje, nós estamos em nível de solvência acima dos Estados Unidos, acima de México, acima da Islândia, muito próximo do Canadá, da Suíça. Então, nós estamos num clube, por isso que eu digo, estamos muito bem na foto, graças a Deus. Né? Então, estamos entregando, estamos realizando os nossos investimentos com políticas bem fundamentadas. Então, Murilo, eu quero deixar uma palavra de tranquilidade. Né? O sistema entrega, nós não temos nenhum problema atuarial. Né? Estamos atingindo as nossas metas e, aliás, os atuários estão mudando até a maneira de nos interpretar, porque antigamente ele vivia com tábua de mortalidade. Falei, vamos mudar isso, a tábua de sobrevivência, porque nós queremos que as pessoas vivam cada vez mais, né? Vamos pagar cada vez mais. Né? Então é para isso que nós estamos constituídos. Então não há nenhum problema com meta atuarial, não. No ano passado, nós tivemos um grande desafio, que foi a reforma tributária. Né? Exigiu um esforço gigantesco. Eu mesmo tinha acabado de chegar nas Ceres e não saímos do Congresso Nacional durante meses e meses. Falamos com mais de 100 deputados, 40 senadores, para que a reforma não nos prejudicasse. Né? E isso resultou no lançamento, agora, dia 26, né,
que a ABRAP conquistou, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Complementar. Na sua visão, quais são as maiores ameaças que a gente tem hoje? Olha, talvez eu possa falar de uma maneira técnica, mas eu queria falar também de uma estratégia. A técnica, é claro, se as pessoas estão vivendo mais, nós precisamos oferecer uma longevidade segura, não é? Então, a estabilidade desses planos sempre será um desafio, principalmente no mundo onde a geopolítica está aí nos ameaçando a todo momento, não é? E isso é um problema. Outro, talvez grande problema, e talvez o maior deles, Murilo, o maior deles, é mudança de mindset das pessoas. Nós precisamos estar conscientes de que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. O mundo precisa, e nós precisamos revogar uma lei, uma famosa lei chamada do SFA, do sempre foi assim. Essa lei precisa ser revogada. O mundo mudou, o mundo nos exige de nós uma postura muito mais protagonista. Esse talvez seja o maior desafio. Mudança de mindset. Mudança de mindset começa, Murilo, é com as nossas lideranças, né? Nós precisamos ter uma visão de que aquele mundo nosso, aquele aquário nosso, se transformou num oceano. E é nesse oceano que nós estamos navegando. Então, para sustentabilidade dos planos, a visão que nós precisamos ter é que esse participante, ele vai deixar cada vez mais de ser participante. Não estou falando para sair das séries, não. Ele vai ser cliente. E cliente precisa ser fidelizado, conquistado todos os dias. Isso daí exige uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade onde nós precisamos conquistar os nossos espaços, trazer novos participantes, estar engajados com os nossos patrocinadores. Temos uma gestão focada exatamente na busca da melhor oportunidade para rentabilizar, para oferecer um benefício cada vez mais qualificado. Então, para mim, esse é o maior desafio. E daí, você pode falar, bom, e como é que fica a nível do participante? Muita educação previdenciária. As pessoas precisam dar valor para aquilo que tem. Hoje, um participante, um colaborador de uma empresa como a Embrapa, que tem umas séries e que coloca dinheiro nesse plano, quer dizer, uma unidade monetária no dia seguinte vira 2, porque a empresa colocou, isso daí é uma forma muito grande, talvez uma das melhores formas, das melhores invenções que nós podemos ter de formar patrimônio de renda para um patrimônio qualificado, para essa renda qualificada de futuro, né? Lembrando que o Brasil hoje tem 70 milhões de pessoas que não têm qualquer previdência, nem privada nem pública. Então são pessoas que vão estar lá na frente condenadas a ter um chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, se chegarem aos 65 anos, né? Então, educação previdenciária, quer dizer, as pessoas darem valor para aquilo que têm, né? E a importância que tem, porque o mundo não se acaba com o trabalho, ninguém se aposenta da vida. As pessoas se aposentam do trabalho. E quando você tem uma cobertura, como tem um fundo de pensão com séries, isso é fundamental para o exercício pleno da cidadania, Murilo. Então, para mim, desafios, mudança de mentalidade, mudança de mindset, educação previdenciária, é um binômio importante para que as coisas aconteçam, e aconteçam com segurança, né? E aí eu chamo a atenção das nossas lideranças. O olhar precisa ser um olhar estratégico, de um mundo diferente, de um mundo que não é mais compreensivo, de um mundo que é frágil, de um mundo que hoje a tecnologia se domina, amanhã ela já é outra. Então, é esse mundo e um mundo de muita comunicação, né? Para nós, é fundamental essa comunicação, esse engajamento, esse fala séries aqui. Parece que você fala, bom, é um espaço importante de aproximação, de informação, de engajamento. E isso, Murilo, nós estamos vendo acontecer em todo o sistema, né? E aqui eu parabenizo a séries por estar com essa visão prospectiva, uma visão de futuro. É isso que nós devemos construir, um futuro justo e social para todos. Você abordou aí alguns temas muito, muito importantes. Você tem uma mudança tecnológica muito rápida, né? E que a gente tem que estar sempre avançando, e acho que o sistema tem acompanhado isso, a própria séries. Se não fosse o avanço tecnológico, quando houve o home office
da pandemia teria sido um caos absoluto, né? Então mas há uma mudança na cabeça das pessoas, né? A própria Séries, a gente está numa luta de mudar isso, né? Passarmos a olhar as pessoas como clientes e o foco no cliente, totalmente voltado ao cliente, não aos processos internos, que são importantes, tem que ser perfeito, tem que ser de acordo, mas sempre para que o benefício seja do cliente. Essa é uma mudança realmente muito importante, talvez o desafio da ABRAP seja muito grande para que todo o sistema venha acompanhar essa transformação. Eu acho que esse é um desafio que a ABRAP tem bastante forte aí pela frente. Bom, deixa eu te perguntar então, qual é a sua percepção? Vamos falar um pouquinho de séries. Você já citou a séries várias vezes, mas historicamente, como a ABRAP viu as séries ao longo desse já caminho para 46 anos, 47 anos de existência? Então, Murilo, Séries é parceira, né? A gente está 78 ABRAP, 79 Séries, né? Então, Séries hoje é a nossa 16ª entidade aí no ranking, né? Um patrimônio magnífico, né? E a visão que a gente teve sempre das Séries é de que é uma governança bem fundamentada, robusta. As gestões, que eu conheci quase todas, acho que devo ter participado com todos os grandes dirigentes da série, sempre foram muito participativos, né? Sempre foram muito bem estruturadas. A gente vê uma entidade muito bem estruturada que entrega, né? Eu acho que as séries até tem um problema, né? Como trata superávit, né? Isso não é comum no nosso sistema, né? Então, isso é próprio de uma entidade bem fundamentada, que sempre transmitiu segurança para o nosso sistema. Eu diria que é até uma fonte de inspiração, né? Você precisa ter processos sólidos, isso a gente vê, nós temos a participação dos especialistas, dos técnicos em comissões técnicas da ABRAP, sempre teve uma vida associativa importante, e é importante isso, porque é aí que nós construímos os caminhos, né? Então a Séries sempre foi presente, né? E eu vejo com muita satisfação que a Séries tem acompanhado o mundo na sua evolução. Nós estamos vivendo um outro estágio hoje. E quando eu te conheci, eu tenho um profundo respeito pelo Pérez, que é um excelente dirigente, levou a Séries assim de uma maneira muito forte, né? Uma governança justa, forte, qualificada. E quando nós conversamos, eu ouso dizer que eu fiquei encantado, porque você tem uma visão estratégica importante do mundo atual que nós estamos vivendo. Então a Séries dá um passo, né? Eu não sei qual foi o critério de escolha, mas a escolha foi muito bem feita, porque o mundo precisa isso. O mundo hoje, nosso mundo, que nós temos um sistema que eu ainda acho conservador, né? É um modelo conservador. Então nós precisamos, de cabeças que pensam que esse sistema ele precisa durar não 50 anos, mas mais 50, 100 e aí por diante, né? Então, para isso, você precisa de posturas, né? E que, claro, eu diria, vamos pensar no amanhã. Como é que eu construo o amanhã? Eu tenho um ideal de amanhã. Eu espero que daqui a 10 anos a gente não tenha 11% do PIB, a gente tenha 100% do PIB. Eu penso assim que a gente deva estar, as séries e todas as associadas da ABRAP, em plataformas eletrônicas, né? Dialogando com nossos participantes, com os métodos mais avançados de comunicação. Eu espero que o Brasil seja um exemplo de educação previdenciária, né? Eu espero que a gente tenha assim, um sistema no Brasil, uma estrutura previdenciária, onde a capitalização seja o foco para você diminuir a transferência de encargos entre gerações. Esse é o mundo que eu espero. É esse o chamamento que a gente dá e traz a todo momento. E eu vejo assim as séries preparadas para isso. Eu vejo que a sua gestão, você está focado nisso. E esse é o caminho. O nosso caminho é esse. O nosso caminho, eu sempre digo, né? É buscar esse nosso cliente, aonde ele estiver, mostrar para ele a riqueza que é trabalhar numa empresa que oferece uma cobertura dele, para ele próprio e para os seus familiares,
né? Então, Murilo, eu vejo assim que a série está sempre esteve no bom caminho e continua no bom caminho por um mundo atualizado, disruptivo e um mundo de muito desafio, mas também de muitas oportunidades. E ocupar essas oportunidades se faz com gestão estratégica, gestão com sempre planejamento robusto, uma gestão sempre voltada para o amanhã. Eu acho que o conjunto das patrocinadoras, onde a Embrapa é o grande carro-chefe, mas nós temos empresas de Santa Catarina, Minas, aqui no Distrito Federal, todas têm muito compromisso público, essas organizações, essas patrocinadoras. E acho que os dirigentes que vieram para cá ao longo da história, não só a diretoria, conselheiro, fiscal, deliberativo, trouxeram esse espírito público para a SEDES. Apesar da SEDES não ser um órgão público, é uma previdência privada, ela incorporou essa visão social, essa visão de que nós temos que servir a um público, né? Acho que cada um com seu estilo de ser, cada um com sua especialidade, seu foco, mas acho que isso é realmente uma qualificação que a SEDES construiu ao longo do tempo pelo perfil das suas próprias empresas que estão aqui dentro com seus planos. Bom, vamos começar a encerrar e acho que você já mandou uma mensagem bastante interessante sobre a SEDES. Eu queria te voltar para uma coisa que foi dita lá no início. Nós já conversamos muito, nós dois, que a gente tem um sonho, né? De todo brasileiro um dia ter uma previdência complementar. O INSS não conseguirá responder. A demografia brasileira muda de uma velocidade assombrosa. Teremos pouquíssimos jovens para pagar a conta dos idosos. Em poucas décadas, algo precisa ser feito urgente para que todo brasileiro venha a ter uma previdência complementar, exatamente para aquilo que você disse, né? Ter uma proteção social. As pessoas poderem ter dignidade ao longo de toda a sua vida, quando elas param de trabalhar e continuam a sua vida cada vez mais longa, né? Nós já estamos aí batendo 90, 100 anos de idade. Lá no seminário de Lisboa, que houve esse ano, chegou-se a falar em 120 anos na Europa. Então, esse é um grande desafio, né? E acho que essa é a batalha que a ABRAP deve abraçar nos próximos anos. Sem dúvida, Murilo. E você colocou muito bem. Por que o regime de repartição está fadado, né? Eu não digo não entregar, né? Vai entregar pouco, né? Se a gente verificar, desde 2010, a gente não recompõe família no Brasil. Nós precisamos de 2,1, taxa de fecundidade, né? Porque você tem a mortalidade infantil, está com 1,7 caindo. Por outro lado, você também frisou bem, nós estamos envelhecendo. Aliás, envelhecer é bom, viu? Porque a outra alternativa não é boa, não. Mas o que eu acho? Quer dizer, então, cada vez você está transferindo os encargos para uma geração que está na informalidade. O Brasil tem um nível de informalidade altíssimo, né? E não é privilégio do Brasil, a gente viu isso lá, padrão também internacional, ou seja, o jovem sai da universidade PJ dele mesmo, né? Então, hoje, como é que essa conta não fecha? Então, uma reforma estrutural, ela precisa. E o Brasil ainda cometeu um erro grave nos anos 60, que foi abolir a aposentadoria por idade. Então, hoje, melhorou em 2019, fizemos a reforma paramétrica, mas tem prazo de validade, nós sabemos disso. E o sistema que funciona é o sistema que o mundo adotou, né? O mundo, que eu digo, principalmente os países europeus, todas as mudanças foram feitas de que forma? Sistema híbrido. Tem uma parte pequena, que é o Estado, que é para o bem-estar social mesmo, e um sistema de capitalização que auxilia. Então, essa foi a grande mudança. Então, hoje, na nossa ABRAP, por exemplo, nós estamos num trabalho muito grande de oferecer uma proteção para os trabalhadores de aplicativos, motoristas, entregadores. Um exemplo que os indianos estão fazendo com grande sucesso, as micropensões. Trazê-los para uma proteção social para que essas pessoas não fiquem dependendo do BPC lá na frente. Então, esse é um
Inclusive acidente de trabalho. Inclusive né? isso. Caiu da moto lá, como é que faz? Passa 6 meses no hospital, renda zero. Né? Renda zero. Então, e há como fazer isso. Nós temos condição de fazer isso. Temos solução para isso. Aliás, eu digo que numa reforma estrutural, nós somos parte importante de uma solução. Porque nós já temos um histórico de entrega, de governança, temos um histórico já de funcionamento, de tratamento atuarial, enfim, nós temos tudo. Então, estamos preparados para isso. Nós vamos oferecer proteção para esses trabalhadores sem inventar nada, tudo que temos. Nós não precisamos de nada mais, temos tudo aí. Né? Então, esse é um ponto. Agora, para que essas coisas aconteçam, nós precisamos também estarmos fortalecidos em algumas situações. Uma delas é dentro do Congresso Nacional. Para isso, nós vamos agora, dia 26, né, instalar uma frente parlamentar da Previdência Complementar. Teve mais de 200 assinaturas. 208 assinaturas. Foi fruto muito da reforma tributária. Tributária que foi uma luta. Né? Foi uma luta, né? E essa reforma tributária, você acompanhou bem isso, né? A gente não saía do Congresso, acho que falamos com mais de acho que uns 150 quase 150 parlamentares. Né? Entrava de uma sala, saía na outra, não tinha horário e tal. Mas conquistas enormes. Primeiro foi essa, né? Criamos essa consciência. E uma outra que milita há muito tempo sempre foi como é que a gente consagra essa nossa atividade na ordem social. Isso veio com a reforma tributária. Né? Quando nos equiparam as entidades sociais, na verdade nós somos entidades sociais. Como te diria o presidente Jabas, a gente não emite nota fiscal, a gente não tem atividade empresarial, a gente não tem, né, atividade financeira. Nós operamos planos para quem? Para as pessoas. Os donos são todos os participantes aqui das séries. Eles, porque se eles não existissem, não existiriam as séries. Então, nosso compromisso é com esses participantes aqui das séries. Né? Então, veja, isso tudo foram conquistas importantes. E o parlamento, para nós, vai ser importante por vários motivos. Né? Primeiro, para nós termos um trabalho de proteção, de conquistas. Segundo, de avanço, né? Onde nós podemos ser protagonistas, levarmos propostas. Né? E uma outra vertente que é educação previdenciária. Os parlamentares conhecerem mais de previdência, isso aí vai pavimentar caminho, Murilo, para aquilo que nós almejamos. Uma reforma estrutural onde as nossas entidades sejam o centro de uma mudança estrutural de proteção social no Brasil. Perfeito. Bom, essa é outra conversa que nós podemos marcar um ou outro, fala séries, para falar sobre o futuro e todos esses desafios que temos para a gente chegar, quem sabe, a 100% do PIB, a 100% dos brasileiros com fundo. Chegaremos lá, é um sonho, e que você tem muita coisa na prateleira querendo botar em prática, e a frente parlamentar vai ser importante. Devani Silva, muito obrigado pela sua presença, enriqueceu muito para todos nós aqui na sede, sua fala, nos transmitindo esse caminho da Previdência Complementar. Agradeço a todos os participantes que nos ouviram e até a próxima edição de Fala Séries.